amigos, eu sou o Ellison Melo, seja bem-vindo ao nosso canal Artes Naturais. Você está vendo que nosso cenário hoje está um pouquinho diferente. Geralmente quando a gente vai fazer um vídeo, a gente bota as melhores e as plantas mais floridas, né? Muitas vezes a gente cuida de uma planta, faz uma escultura, e algumas vezes a gente não tem o resultado esperado. Mas isso acontece porque nós dependemos do desenvolvimento da planta. A planta pode entrar em dormência, a planta pode não estar no tempo dela de desenvolver. Pois quando acontece isso comigo, eu deixo essas plantas num saquinho, como você está vendo essas plantas, com um bom substrato, e deixo elas num cantinho como está nessa foto aí. Pois eu esqueço as mesmas em torno de 6 meses. Então o que acontece? Elas ficam como estão essas. Então essas plantas aqui já desenvolveram bem o caudex nesse saquinho. Então eu estava fazendo uma inspeção e vi que elas me deram um bom resultado. Então às vezes você vê uma planta assim, ó, tá no saquinho, tá feinha, né? Mas teve outras aqui, olha, que eu retirei e vai dar belas esculturas essas plantas aqui, ó. Ainda até agora eu não imaginei o que é que eu vou fazer com cada uma. Em algumas eu precisei fazer poda, mas outras que eu desenterrei, olha, está com os caudex bem desenvolvidos. Não estava se desenvolvendo bem, era a nossa girafinha, gente, ó. Cuidei, deu podridão aqui, deu um trabalhão para cuidar dessa planta. Mas olha, ela está com o caudex bem forte e as pernas dela estão meio desengonçadas. Eu não vou nem mudar mais nada nessa girafa. Ela vai ficar uma simples girafinha, com um galho saindo aqui em cima dela, certo? E depois eu vejo o que é que eu posso fazer com esse galho. Mas como eu estava falando para vocês, às vezes tem uma planta que a gente acha que ela não vai desenvolver, não vai prestar para nada. E não deixa ela quietinha ali no cantinho dela, tá? Como eu faço, eu deixo 5, 6 meses. Então depois, quando ela está brotando, que eu vejo que o caudex está bem durinho, bem desenvolvido, então ela está me chamando a atenção. Aí quando eu vou mexer com elas, ó, dessa vez eles tem mais, olha. Essa daqui eu plantei um caudex deitado, ó. Tá vendo? O caudex é aqui, ó, eu plantei ele deitado, né? Então o galho subiu, certo? Que ele vai em busca do sol. E olha, ficou um montão de raízes aqui, ó. Tá vendo, ó? O que será que vai dar aqui, né? Então a gente vai analisar uma por outra também, que essa daqui, aquela que tem 2 pernas, ó, já cresceu uma outra raiz, ela não estava desenvolvendo e agora ela voltou a desenvolver, ó, tá muito bem, saindo novos galhos. Essa é uma planta muito interessante aqui, ó, certo? Essa aqui eu vi uma peça que já tá na minha cabeça, uma escultura que vai sair aqui perfeita. Essa outra planta aqui que eu tentei fazer uma foca, ó, ela já tentou desenvolver outra coisa aqui, tá vendo? Não sei se vocês lembram dessa planta. Essa coitada, ela quase morre, ela não estava desenvolvendo. Também foi outra planta que eu deixei aqui, certo? E como a furação aqui do vaso é muito grande, ainda está caindo o resto do substrato, então ela estava quase sem substrato, certo? É outra planta que eu quero também tirar do vaso. Se eu pudesse eu tirava todas, porque a curiosidade é grande para saber, porque para mim o maior espetáculo da rosa do deserto, para mim não é as flores, sinceramente. Eu sei que as flores é o que mais chama a atenção das pessoas, mas para mim o que chama a atenção da rosa do deserto é caudex e raiz. Porque eu sempre quis uma planta onde eu pudesse desenvolver alguma escultura e ela me ajudasse a desenvolver, para ter uma escultura viva. Então quando eu descobri a rosa do deserto, foi onde eu vi a possibilidade de desenvolver a minha ideia. Aqui, ó, essa daqui, ó, tá quase a terra, quase sem nada. Olha que raiz tá essa planta. Olha que beleza de planta tá. Já tem isopor aqui, ó, que foi colocada para drenagem. Tá linda essa planta aqui, olha só. Tá vendo? Essa planta era uma planta que estava feia, estava morrendo. Então eu botei num bom substrato e deixei ela. Olha quanto a planta se desenvolveu bem. Depois eu vou mostrar uma a uma para vocês e vou plantando. Eu quero ver essa daqui, ó. Essa daqui ela começou com 2 perninhas, certo? Aí ela começou a morrer, deu uma podridão aqui, eu fui ajeitando e ganhei para podridão. Então depois ela teve uma podridão nas raízes. Quando eu comecei a ajeitar essa planta, ela ficou muito fina, muito magra, secou muito. Então o que eu fiz? Plantei ela também aqui, botei um substrato. Eu lembro que eu tinha colocado bastante canela nas raízes dessa planta e eu vi um resultado interessante, né?
Eu já tinha tirado ela daqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Porque, olha só, ela estava plantada, deitada, só com um pouquinho de raiz e assim, ó. Mas olha que planta interessante. Nós vamos analisar essas plantas uma a uma e vamos ver o que é. Eu confesso que eu estou muito surpreso com o que eu vi aqui. Quando eu falo para vocês, essa é a parte que é o espetáculo da natureza. Você abrir um saquinho desse aqui e encontrar uma coisa bela desse aqui, né? Então as flores para mim vai ficando para o futuro da planta, né? As flores é resultado. Então, amigos, se você tem uma rosa do deserto em casa que já está acima de 6 meses, 8 meses, se ela tiver com um ano e meio, 2 anos, sem você nunca ter feito um levantamento de caudas, com certeza, se você fizer isso, você vai ter um espetáculo da natureza, porque é uma grande surpresa quando a gente levanta esses caudas, né? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: algumas pessoas andam me perguntando como é que eu vejo essas esculturas. A primeira ideia é você olhar para a planta e ver se ela lhe oferece algum formato, né? Porque nem todas têm um formato. A planta está crescendo, ela não quer saber se vai lhe dar formato, mas como elas já são belas em si, né? Algumas vezes elas já apresentam alguns formatos que a gente já vê de cara. Como meu filho Nicolas me perguntou: papai, como é que você faz essas esculturas nas plantas? De onde vem essa ideia? Quando eu faço uma escultura de areia, eu faço aquele montão de areia, certo? Então aquele montão de areia ali, praticamente quando eu vejo aquele bolo de areia ali, eu vejo a escultura que dá para fazer isso, certo? Então vem na minha ideia, por exemplo, se for um corpo ou alguma coisa, eu já vejo o formato daquela areia. Então, como é que eu faço essa escultura? Apenas eu vou ali e tiro o que não é da escultura. Eu tiro o que é o excesso, entendeu? Então deixo só o que foi na minha visão, que eu visualizei para se fazer, certo? Então na rosa do deserto é um pouco diferente, porque na areia você pode modificar, né? Você está fazendo um corpo, você pode modificar a posição do braço, do corpo, como você quiser. Na rosa do deserto eu senti uma dificuldade assim, porque é uma forma que já está pronta e eu tenho que tirar a escultura daqui, certo? Voltando para a pergunta que Nicolas tinha me feito, ele disse: papai, como é que você vê ali no escultura? Então, assim, para responder a pergunta dele, eu resolvi fazer esse vídeo com essas esculturas que me ajudaram muito. Você visualizar a planta, tá? Chega uma horinha, você para no seu cantinho que você gosta de trabalhar, você para, visualiza a planta e vira, e vira, e vira, e você tem que procurar. Como essa daqui, olha, logo de início eu olhei, eu disse: não tem nada, só são raízes grandes, né? Mas se você pegar uma a uma, você encontra alguma forma. Como nessa daqui, olha, essa daqui tá muito interessante, essa planta, muito interessante. Eu não sei o que é que vocês vão ver dessa planta, mas essa planta aqui, simplesmente, quando eu tirei ela da terra, eu achei ela muito simples, certo? Eu não tirei raiz, não fiz poda de nada ainda. Então eu achei direitinho. Um pequeno dinossauro aqui, ó. Certo? O corpo do dinossauro aqui, o pescoço, certo? E a cauda aqui, certo? Então eu visualizo dessa forma e depois vou tirando as raízes que não faz parte do animal que eu quero, certo? E vou deixando as que podem ser uma pata, vou deixando a que pode ser a cauda, que vai ser o pescoço, e depois vou entalhando o que for de excesso. Então vou analisando as raízes que dá para fazer uma pata, a outra, que isso aqui, ó, já tá perfeito, ó, vai ter raiz sobrando aqui. Aí eu vou analisar direitinho que dá para fazer suas patas. A cauda tá perfeita aqui, olha só, perfeita a cauda já, certo? Então o que é que a gente tem que fazer? Tem que parar, analisar. Se você tiver uma ideia, você para ver se é aqui. Eu tô dando essa dica para vocês porque já houve muitas perguntas, pessoas me perguntando como é que eu vejo aqui essas formas, né? Mas assim, não é eu que vejo, praticamente elas já estão prontas. Eu só dou alguns retoques, né? Ó, o dinossauro vai ficar, isso aqui vai ficar perfeito, isso aqui, essa planta. Essa outra aqui, olha, só tá aquele montão de raiz aqui, ó.
Aí eu parei para analisar, eu digo, olha, essa planta aqui não oferece nada. Mas aqui, quando eu fui observar, essa planta aqui parece um corpinho aqui de um boneco, um monstrinho, alguma coisa aí interessante, certo? Olha que corpinho que ficou aqui, ó, certo? Corpinho bem um coleguinha de Bob Esponja por aí, né? E aqui dá pra mim fazer um rosto assim de um monstro, não sei o que é que vou chegar, certo? Mas olha só que planta, como ficou interessante. Eu não sei se vai ser isso, né? Eu não sei onde é que eu vou chegar, mas se eu mostrar essa outra aqui foi um caudex que eu plantei deitado. Por quê? Simplesmente eu plantei deitado esse caudex. E olha como as raízes saíram. O que é que será que vai sair daqui? Tem que sair uma coisa interessante, né? Tem muita raiz bonita aqui nessa planta. E a partir daí, cabe a gente aproveitar esses formatos que a natureza dá e a gente dá apenas um pequeno retoquezinho e vai ficar belas plantas aqui com certeza. Eu quero convidar os amigos para acompanhar essa série aí. Eu vou fazer uma série, eu acredito, de uns 4 vídeos por aí, replantando, que não adianta eu plantar aqui nas carreiras, tá? Eu machucar a planta, vai apodrecer, certo? Eu gosto de plantar de uma por uma. Eu gosto de dar o formato fazendo vídeo junto com você. Porque tem pessoas que querem aproveitar suas plantas também e gostam da ideia, quer transformar suas plantas. As pessoas que não estão com coragem de cortar suas plantas, que são mais carinhosas com suas plantas, levanta o caudex da tua planta que você vai ter um formato bonito também. E às vezes muita gente, como eu vejo aí, as pessoas têm um caudex bem quase enterrado dentro do substrato, já há mais de 1 ano, 2 anos, né? Tem que levantar esse caudex. Porque senão, gente, olha, vai acontecer o que estava acontecendo com plantas aqui, ó. Por exemplo, essa daqui, ó, estava no fundo do vaso. Quando nós vamos aguando a planta, aquele substrato vai trazendo aquela parte mais fina e vai acumulando no fundo do vaso. Então ali pode acontecer a podridão, né? Então a gente tem que estar levantando os caudex. Então eu convido a vocês para a gente mudar esse cenário. E olha, eu vou tirar uma foto do jeito que tá. Daqui a uns 4 vídeos a gente vai ver como é que ficou esse cenário. Essas plantas já vão estar todas no seu jardim. Eu espero que todas estejam com seus formatos. Coisa que eu queria ressaltar também é com relação à resistência da rosa do deserto, né? Porque a maioria dessas plantas aqui, elas estavam quase morrendo, são aquelas plantas que estavam definhando, não se desenvolvendo. Então eu deixo elas lá num cantinho por um bom tempo, em meia sombra ou sol total, dependendo da planta, certo? E espero ela se desenvolver. E aí está o resultado, plantas que a gente acha que ia morrer, que não prestava para nada mais, né? E vem um novo resultado. Pois isso me lembra o que Carlos Drummond de Andrade escreveu, onde ele diz: é hora de recomeçar outra vez, sem pressa e sem ilusão. Uma teimosia de um inseto que busca um caminho no terremoto. Mas às vezes não basta ser teimoso para recomeçar. É preciso quebrar para ficar inteiro de novo. E uma nova vida começar quando fazemos uma nova escolha. Fica com Deus e até o próximo.